Olá pessoal, mais uma vez bem-vindo aqui seus sonhos. Professor Heitor Guilherme com vocês e mais uma correção de uma prova aqui do nosso Enseja. Você que vai fazer a prova, né, agora. Atenção, hein, você tem que fazer todas as provas anteriores do Enseja a partir do ano de 2017, tá? Por isso que nós vamos fazer aqui a correção da prova de 2018, dessa vez de língua portuguesa, tá bom? Então vamos começar. Antes de iniciar, não esquece, dá aquele like para fortalecer aqui o canal. Se inscreva caso você não seja inscrito. Clica no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E não esquece, hein, do like e de comentar aqui embaixo, tá? Depois, se você tiver alguma dúvida, só fala comigo aí. O WhatsApp pessoal tá aqui embaixo no canal, tem material para vocês. Tem um PDF aqui gratuito, um método aí inovador que eu criei para você passar na sua prova do Enseja. Tá tudo aí embaixo aqui na descrição do vídeo, beleza? Então, vamos começar a nossa correção. Então, vamos para a primeira questão, questão número 1. É uma charge, né? Texto verbal e não verbal. E aí, né, tá lá escrito: quem é esse cara? Diz ele que é o dono da casa e tem um monte de mosquito aí em casa. Então, presta atenção. Essa charge apresenta uma crítica bem humorada sobre a proliferação de mosquito transmissor da dengue. O humor do texto é construído a partir da junção do que, pessoal? Da atitude invasiva do mosquito, que usa de expressão diz ele. B, expressão irritadiça do dono da casa da fala esse cara. C, ação dos mosquitos abrindo a geladeira com a expressão dono da casa. Ou D, a presença do mosquito da dengue relaxando no sofá com a pergunta quem é? Bom, a gente tem que pensar, pessoal, né? Você batendo o olho, né? Qual que é a primeira crítica humorística que a gente vê, né? Um monte de mosquito na casa, certo? E quando o texto fala, diz ele que é o dono da casa, né? Como se fosse de forma irônica, né? Quer dizer, obviamente, como se o mosquito falasse, obviamente que nós somos os donos, né? Pessoal, todo mundo à vontade, bebendo e comendo, abrindo a geladeira. Então, né, a atitude invasiva dos mosquitos certamente é a nossa primeira reação a ver a imagem, tá? Então é assim que você faz esse tipo de questão. Então na questão número 1, vamos ficar com a letra A de amor, tá? Atitude invasiva dos mosquitos, com o uso da expressão diz ele. Vamos para a questão número 2. O cão e a carne. Ia um cão atravessando um rio. Levava na boca um bom pedaço de carne. No fundo da água viu a sombra da carne. Era muito maior. Cobiçoso, soltou o que tinha na boca para agarrar na outra. Por mais, porém, que mergulhasse, não alcançou. A fábula é um texto cujos personagens geralmente são animais com características humanas. O objetivo desse texto é o que, pessoal? É apresentar exemplos da vida, denúncias sociais, ensinamentos morais ou experiências pessoais. O que vocês acham? Né? Presta atenção. Toda vez que tiver uma fábula, por que se utiliza fábula? Né? A própria pergunta do Enseja já está falando. Isso é uma fábula. Toda vez que tem uma fábula, ela quer passar uma moral, tá bom? Fábula e moral são duas palavrinhas que andam juntas. Então, toda vez que tiver uma fábula, ele quer passar uma mensagem, uma moral da história, tá? Portanto, já que é uma fábula, a gente vai ficar com a letra C de casa, tá? Ensinamentos morais. Portanto, a questão número 2, letra C de casa. Questão 3, isso que eu quero, ter uma ponta assim, entende? Depois vem assim, assim, faz uma volta, aí vem reto de novo, e na outra ponta tem uma espécie de encaixe, entende? Na ponta tem outra volta, só que esta é mais fechada. E tem uma espécie de, como é que se diz? De sulco. Um sulco onde encaixa a outra ponta, a pontuda, de sorte que o negócio, entende, fica fechado. É isso, uma coisa pontuda que fecha, entende? Infelizmente, cavaleiro. Ora, você sabe do que eu estou falando, estou me esforçando, mas, escuta, acho que não podia ser mais claro. Pontudo numa ponta, certo? Se o senhor diz, cavaleiro. Como se eu digo? Isso já é má vontade, eu sei que é pontudo numa ponta. Posso não saber o nome da coisa, isso é um detalhe, mas sei exatamente o que eu quero. Sim, senhor, pontudo numa ponta. Isso, eu sabia que você compreenderia. Tem? Analisando o diálogo apresentado no texto, percebe-se que falhas de comunicação poderiam ser minimizadas se o consumidor, letra A, empregasse marcas da oralidade, B, evitasse expressões imprecisas, C, eliminasse a representação gestual, ou D, usasse a linguagem informal. Vamos pensar um pouquinho, né? Ele, durante o texto inteiro, ele fala muita coisa desnecessária, certo? E ele utiliza várias expressões, várias falas, várias palavras que não querem dizer nada. Concorda comigo? Ou seja, para aquele que está ouvindo, para ele que está falando, pode até fazer algum significado, mas para quem está ouvindo, não. Portanto,
E isso são expressões imprecisas, ok? Logo, na questão número 3, vamos ficar com a letra B de bola. Evitar-se expressões imprecisas, tá bom? Na questão número 3, B. Questão número 4, de acordo com o manifesto do Fair Play, parte-se do entendimento de alguns de seus conceitos básicos são o respeito às regras, o respeito aos árbitros e a aceitação de suas decisões, o respeito ao adversário, o desejo de igualdade e de dignidade e não violência. Aqui destaca-se também o papel dos pais, dos treinadores e dos atletas profissionais na busca da prática do jogo limpo e honesto. É reconhecido como uma atitude contrária ao valor de fair play, então presta atenção, né? Ele não quer o que é fair play, ele quer o oposto do fair play. Por isso que é importante você ler a pergunta que o Enseja quer, tá bom? Então vamos ver. Ele disse no texto que é fair play, a gente vai ter que achar alguma coisa que é o oposto. Letra A. Respeito aos resultados de uma partida, aceitando a derrota. Bom, isso é fair play, ele quer o contrário. B. Uso do doping para melhoria do desempenho da vitória do esporte. Opa! Lembrando, doping é proibido, né? Você utiliza... O que é doping, pessoal? Você utilizar alguma substância proibida, ok? Então, deve ser essa, mas vamos ver as outras. Prática não violência do esporte. Não, isso é o correto, isso é o fair play. D. Participação em comissões de atleta em prol da mudança de regras do esporte. Também não é contra. Portanto, a única questão, na questão número 4, que pode ser a letra B de bola. Uso do doping para melhoria do desempenho e da vitória no esporte. Questão número 5, uma questão em inglês, ok? Ao preencher o formulário eletrônico, o internauta substitui um e-mail pelo outro, envia convite de aniversário, solicita uma assinatura digital ou cria conta em uma rede social. Bom, olhando, pessoal, você já deve ter visto, né? Isso, pessoal, nada mais é, né, do que um cadastro, provavelmente para um Facebook. Então você tem ali first name, last name, ou seja, primeiro nome e último nome, o seu e-mail, você vai colocar novamente o seu e-mail, uma nova senha, ou seja, new password, birthday, que é o seu aniversário, tem então month, que é mês, day, que é dia, year, que é ano, female, e-mail, que é feminino e masculino. Então, e lá em cima ainda fala, it's free and always will be. Ele é gratuito e sempre será, ok? Então, provavelmente isso pertence ao próprio Facebook. Até a fonte lá embaixo, olha só, disponível em www.facebook. E Facebook é o que, pessoal? Uma rede social, tá? Então, é quando você está criando pela primeira vez o seu Facebook. Portanto, questão número 5, letra D de dado, cria uma conta em uma rede social. Tá? A fonte muitas vezes tem a nossa resposta, beleza? Questão número 6, eu usei até essa questão em aula, não sei se vocês lembram, tá bom? Vai falar, o próprio título fala, né? Peru. Então, antes de ler o texto, vamos ver a pergunta. Ao empregar palavras como único, lleno, maravilhosas, espetacular, o autor do texto pretende informar sobre pontos turísticos do país, incentivar a visitação de um ponto turístico do Peru, comunicar o reconhecimento do Peru como patrimônio cultural ou sensibilidade sobre a importância da prevenção de pontos turísticos, pessoal. Então, vamos lá. Ele vai falar que é um lugar único no mundo, né, cheio de mistério e misticismo, com maravilhosas formas de figuras e uma perfeição espetacular, né? E vai falar que tem muitas civilizações antigas peruanas, classificadas aí como patrimônio cultural da humanidade pela Unesco, né? E aí fala que dá para se visitar também complexos arqueológicos e dá alguns exemplos desses locais, tá bom? Portanto, isso tudo, pessoal, que ele está falando são pontos turísticos, concorda comigo? Ou seja, isso nada mais é, pessoal, até a fonte está falando, né? gotoperu.com, isso, ó, pronto. E aí o que ele está falando? Ele está querendo incentivar que pessoas visitem, né, o país, Peru, né, através de seus pontos turísticos. Então é um texto turístico, tá? Logo, na questão 6 só pode ser a letra B de bola. Incentivar a visitação de um ponto turístico do Peru. Questão número 7. Sorry, will not bring your friends back to life. Be safe, stay alive. Don't drink and drive. O termo sorry, em destaque no cartaz, chama a atenção do leitor para uma situação que pode ser prevenida,
superada, desculpada ou questionada? Bom, vamos pensar um pouquinho, né? Sorry significa desculpa, né? E aí, durante essa imagem, esse texto, qual é a mensagem que ele quer passar, né? Ali tinha um casal e de repente só tem uma pessoa, porque a foto se rasgou, né? E aí, tá lá embaixo escrito, se mantenha seguro, se mantenha vivo, não beba e dirija, né? Então, está falando justamente sobre o perigo aí de beber e dirigir e conduzir, tá bom? Então, esse texto tem uma forma, qual que é a função desse texto, pessoal? É de prevenir, de evitar que as pessoas bebam, drink, e dirija, drive, ok? Então, o termo sorry, nesse caso, é uma forma de prevenção, tá? É um texto que evita que as pessoas queiram beber e dirigir. Portanto, na questão número 7, letra A, de amor. Ele não pediu a tradução exata, tá? Ele pediu o significado, é diferente. Questão número 8. Importante descobrimento científico, né? E aí você tem muitas pessoas ali num ônibus, você tem um idoso, uma mulher grávida e as pessoas fingindo ali que estão dormindo, tá? A charge tem a função social de provocar reflexões a respeito das questões cotidianas por meio da crítica do humor. Essa charge apresenta uma crítica social ao fato de, né? A gente lendo só a imagem, eu acho que a gente já matou o texto, né? E aí, só para reforçar, né, no meio do texto da imagem está escrito: cada vez mais pessoas sobem num ônibus enquanto outras pessoas estão sentadas dormindo. Então, letra A, as pessoas idosas e mulheres grávidas serem sonolentas. B, as viagens de ônibus causam sono por serem muito lentas. C, o ser humano desrespeita as regras de convivência em sociedade. Ou D, os assentos de transporte coletivo serem insuficientes para todos os passageiros. Pois é, pessoal, infelizmente, né, muitas e muitas pessoas ainda desrespeitam as regras de convivência em sociedade. Obviamente que os assentos, não só os preferenciais, né, por lei, mas também, né, dentro do âmbito normal de uma sociedade, né, óbvio, por uma questão até de respeito e educação, né, as grávidas e os idosos devem ter prioridade, tá bom? Portanto, infelizmente essa é a crítica. Portanto, a questão número 8, letra C de casa, tá? O ser humano desrespeita as regras de convivência em sociedade. Apenas pela imagem, né, a gente já conseguia fazer essa questão. Questão número 9, como as aranhas fazem sua teia? As aranhas têm 2, 4 ou 6 tubinhos no abdômen, chamados fiandeiras. Para fazer as teias, o líquido que sai da fiandeira endurece, adquirindo a forma de fios, como naquela máquina que faz algodão doce. As teias funcionam como armadilhas para insetos, dos quais as aranhas se alimentam. O texto apresenta uma explicação fundamentada da ciência sobre o mecanismo da confecção das teias de aranha. Beleza. Pessoal, esse texto tem um papel predominante de quê? Por que esse texto foi feito? Né? Texto pequenininho aí, 3, 4 linhas. Para convencer, para informar, para entreter ou para narrar? Vamos pensar um pouco? Justamente, né? O que ele está fazendo no texto? Pensa dessa forma. Ele está informando como as aranhas fazem sua teia. Portanto, é um texto informativo. Simples assim, tá bom? Não inventa muito nessas questões, tá? Portanto, questão número 9, letra B, de bola. Questão 10, daqui duas brincadeiras, né? Da época de infância, né? Não sei se você jogava nessas duas, mas é bem legal. Basta alguém ter passado dos 30 para se lembrar perfeitamente de uma infância sem telefone celular, tablets ou computadores. Para estudar, divertir-se e passar o tempo, não havia o virtual, além do mundo real, só mesmo a nossa imaginação. E ela, a nossa imaginação, era quem sempre melhor nos acompanhava nas horas de brincadeiras infantis. Talvez pareça espantoso, mas as crianças divertiam-se tanto ou mais no passado, sem virtualidade nem tanta tecnologia quanto hoje. Livros, gibis, jogos, bonecos, correr, dançar, andar de bicicleta e brincar de forma geral, além, é claro, dos próprios amigos, faziam a felicidade da criançada. Bom, e aí, só lembrando, né, são essas duas imagens aqui, tá? E aí ele pergunta, com base no texto, as brincadeiras são identificadas como uma prática de dimensão cultural e histórica, aspectos que desapareceu do cotidiano das crianças, ser resultado da virtualidade da tecnologia do mundo real, ou de atividade presente somente na infância de pessoas
mais velhas. Olha, muitas dessas alternativas se encaixariam, tá? Mas qual que é a grande pegadinha dessa questão? Ele fala, ó, com base no texto. Portanto, você tem que olhar o texto novamente, ler e falar qual que é o foco principal. E o foco principal desse texto que acabamos de ler, né? Ele fala que as brincadeiras são uma prática da dimensão cultural histórica, né? Ou seja, pertenceu ali ao passado e de uma cultura que infelizmente já não existe mais. Portanto, na questão número 10, vamos ficar com a letra A de amor, ok? Práticas com dimensões culturais e históricas. Questão número 11. Você tem uma idosa que está com andador, depois ela está com uma bengala, depois falando ali da coluna e depois ela já é uma atleta, ok? De acordo com a evolução apresentada na imagem, o que a gente pode identificar, né? Que os idosos perdem massa óssea em função da falta de exercício, modificam os padrões do movimento e da estética ao longo do tempo, possuem uma representação fragilizada em termos de aptidão física, ou D, caracterizam uma parte da população com alto índice de sedentarismo. Pessoal, o que a gente tem que entender, né? Que a última imagem é aqui, ó, é essa aqui, ela fazendo exercício físico, ou seja, como se fosse uma evolução. Hoje as pessoas com cada vez mais idade também praticam exercícios físicos, concorda comigo? E isso quer dizer que os idosos modificam os padrões de movimento e de estética ao longo do tempo. Antigamente, né, as pessoas envelheciam de uma forma, hoje já é de outra, tá bom? Hoje as pessoas estão muito mais praticando exercícios, com uma vida mais saudável. Portanto, letra B de bola na questão número 11, tá? Modificam os padrões de movimento e de estética ao longo do tempo. Questão 12. E aí você tem ali, né, uma imagem da Suma Etnológica Brasileira, tá bom? E a imagem revela uma técnica usada pelos povos indígenas brasileiros para a preparação de um utensílio, que consiste em quê? Modelar o bairro antes da queima, trançar a palha para se produzir a cestaria, entalhar a madeira como confecciona a gamela, ou juntar as cordas para formar a trama da tecelagem. Essa questão, concordo com vocês, ela é um pouquinho tramada, digamos assim, né? Porque a imagem não é muito esclarecedora, tá bom? E não tem muito como você descobrir que é um tipo dessa questão. Essa questão geralmente é mais para a maioria das pessoas errarem, né? Então, a Enseja ela tem umas provas assim, tá? Ela não explica direito o que é, mas eu já vou dar a letra aqui para vocês, tá bom? Vocês conseguem ver perto da imagem que ela está modelando aqui, tá vendo? Olha, tá vendo que aqui ainda não está feito 100%? Então, basicamente, isso aqui é um barro, pessoal, tá? Que está sendo modelado à mão antes de ser queimado, porque depois que vai em alta temperatura, ele fixa naquele formato, tá bom? Portanto, na questão número 12, modelar o barro antes da queima. Aqui, pessoal, se errou, não se preocupa, porque esse tipo de questão assim é 1 em 1 milhão, tá bom? Questão 13. Cidadania, do latim civitas, que significa cidade, é um conjunto de direitos e deveres no qual um indivíduo está sujeito em relação à sociedade que vive, né? Temos uma aula só sobre cidadania. O conceito de cidadania sempre esteve fortemente atrelado à noção de direitos. No entanto, dentro de uma democracia, a própria definição de direitos pressupõe as contrapartidas de deveres, uma vez que, em uma coletividade, os direitos dos indivíduos são garantidos a partir do cumprimento dos deveres dos demais componentes da sociedade. O texto constrói a sua argumentação a partir do que, pessoal? A partir da ampliação das ideias sobre a cidadania, a descrição dos direitos dos cidadãos, a enumeração dos deveres dos cidadãos ou a discussão das decisões de cidadania. Essa é uma questão também que você tem que ler o texto com calma. Mas, eu vou falar como que você faz. Você começa o texto e ele fala sobre cidadania, tá? E depois ele começa a falar o que é cidadania, tá bom? É o conjunto de direitos e deveres do indivíduo que está em relação à sociedade. E depois, pessoal, o que ele faz? Ele fala outras ideias de cidadania, tá bom? Então ele está ampliando o horizonte, as informações, as ideias sobre o que é cidadania. Por isso que ele começa o texto falando o que é cidadania, fala a origem do latim e cai com uma definição inicial antes de ampliar, tá bom? Portanto, na questão número 13, ela é mais simples do que parece, tá?
Na questão número 13, a alternativa correta é a letra A, de amor, ampliação das ideias sobre a cidadania. Questão 14, né? Uma imagem aqui de uma floresta. Então, como é que sabe que é uma floresta? Porque está escrito aqui, a floresta, tá bom? Só por isso. Na escultura A Floresta, o artista Giacometti permite que o observador contemple o sentido da obra a partir da matéria-prima dos objetos dispostos, localização das formas do espaço, aparências inacabadas da forma ou a verticalidade das figuras. Essa é também uma questão bem complicadinha de acertar, né? Mas o que a gente tem que pensar? Você tem que olhar para a imagem e falar qual que é o grande espanto dessa imagem, né? E se a gente observar, né, ele chama a floresta, só que tem poucas árvores, concorda comigo? As árvores não estão 100% no seu formato original, né? Você tem o próprio chão dessa floresta, ele é muito simples, portanto é como se ela não tivesse terminado, digamos assim, tá? Portanto, na questão 14, por incrível que pareça, a gente vai ficar com a letra C de casa, tá? Aparência inacabada das formas. Mas, de novo, essa é uma questão que você não tem muito que se preocupar, tá? Ela não aparece mais tanto que nem antigamente. Nessa época aparecia mais, tá? Envelhecer, só um detalhe, pessoal, de todos os anos, de 2017 para frente, onde a prova que o pessoal foi pior foi essa, tá? De português. A pior prova de português que o pessoal foi essa. Então, se você está fazendo as provas anteriores, de repente essa sua nota for um pouquinho abaixo do que o normal, não se preocupa, porque ela realmente tem algumas questões meio que polêmicas que depois eles evitaram, tá? Questão 15. Envelhecer é guardar tesouros culturais, testemunhos históricos, garantir patrimônios significativos da realidade de uma família, de um povo, de uma nação. São eles, os velhos, os anciãos, que carregam e transmitem a cultura às novas gerações, tornando o passado presente e, dessa forma, ajudam a assentar os tijolos da identidade cultural de um grupo social para a construção do futuro. No conjunto dos patrimônios culturais imateriais do Brasil, lembrem, a gente teve uma aula que a gente falou só sobre patrimônios culturais materiais e imateriais. Agora ele quer sobre os imateriais, ou seja, não são aqueles construídos, ok? Cuidado com a pegadinha. E ele fala: os sítios de valor histórico, as criações tecnológicas, os documentos culturais ou as narrativas dos antepassados. O texto ele ajudou, né, para você acertar essa questão. Mas olha, tantos locais históricos como tecnologia, como documentos, pessoal, são materiais, ou seja, objetos que a gente pode tocar. E material são objetos que a gente não pode tocar, que são as narrativas dos antepassados, tá? Portanto, a questão número 15, essa sim, só pode ser a letra D de dado. Beleza? Essa questão é bem legal e você tem que treinar, tá? Escola da Mestra Silvina. Minha escola primária, escola antiga de antiga mestra. Repartida em 2 períodos para a mesma meninada, das 8 às 11 e da 1 às 4. Nem recreio, nem exames, nem notas, nem férias. Sem cântico, sem merenda, digo mal, sempre havia distribuído alguns bolos de palmatória. A granel, não, que a mestra era boa, velha, cansada, aposentada. Tinha já ensinado a uma geração antes da minha. Um texto de um poema, né, da Coralina. Na reconstrução dessa memória, do ambiente escolar e de sua professora, o eu lírico recorre a elementos que expõem uma visão. Letra A, irônica em relação às antigas práticas pedagógicas, magoada pela infância de escassez e de maus tratos, nostálgica em função da percepção do envelhecimento, questionadora acerca do perfil atual da escola do aluno. O que vocês acham? Bom, ele está falando, pessoal, né? Qual elemento que expõe uma visão, né? E a única que a gente consegue encaixar é essa visão irônica em relação às antigas práticas pedagógicas, ou seja, ela está falando que antes não tinha recreio, não tinha exame, não tinha nota, só tinha o quê? Palmatória, tá bom? Portanto, é uma ironia ao como a escola antigamente era, tá? Então, nós vamos ficar com a letra A de amor, ironia em relação às antigas práticas pedagógicas. Vamos para a questão 17. Tantas palavras que eu conhecia e já não falo mais, jamais. Quantas palavras que ela adorava saíram de cartaz. Nós aprendemos palavras duras, como dizer perdi, perdi.
Palavras tontas, nossas palavras. Quem falou não está mais aqui. No texto, o lirismo foi construído com a exploração da linguagem e suas funções poéticas e metalinguísticas, conforme se depreende da letra A, reflexão a respeito de um relacionamento amoroso a partir da maneira como o casal se comunica. B, menção a termos relativos ao cinema a fim de valorizar as variedades da fala brasileira. Presença dos ensinamentos a respeito de como deve ser o modo de falar dos leitores. Ou D, referência a sentimentos românticos para seduzir a mulher amada. Bom, pessoal, quando ele fala, né, tantas palavras que eu conhecia, agora eu já não falo mais, palavras que ela adorava, nós aprendemos, palavras tontas, nossas palavras, quem falou não está mais aqui. O Chico Buarque dessa música, né, ele simplesmente está falando de como que era o relacionamento amoroso, né, entre um casal, tá bom? Ou seja, a comunicação que esse casal tinha. Portanto, a questão que fala isso é a letra A de amor, reflexão a respeito de um relacionamento amoroso a partir da maneira como o casal se comunica. Questão 18, a metamorfose. Valdirene acordou um dia e viu que tinha se transformado em barata. Seu penúltimo pensamento humano foi: meu Deus, a casa foi dedetizada há 2 dias. Seu último pensamento humano foi para o seu dinheiro rendendo na financeira e que o safado do marido, esse herdeiro legal, usaria. Depois desceu pelo pé da cama e correu para trás de um móvel. Não pensava mais em nada, era puro instinto. Morreu 5 minutos depois, mas foram 5 minutos mais felizes da sua vida. Texto de Luiz Fernando Veríssimo, tá? Inspirado na obra A Metamorfose de Franz Kafka, o narrador mostra uma face de relacionamento humano que é representado pela letra A, questionamento quanto ao trabalho do homem, B, projeto de enriquecimento de conquistas sociais, C, egoísmo da vida em comum, marcada pela indiferença, ou D, desapego inspirado pela certeza da brevidade da vida. Ela, basicamente, pessoal, ela fala bastante, né, do marido, do que fez, né, quando ele fala, seu marido, safado, gastou dinheiro e tudo mais, e fala desse conflito, né. E aí, você tem que pensar, né, qual que é essa face representada, né? A indiferença, tá bom? A indiferença que um tinha pelo outro. Portanto, isso é o egoísmo da vida em comum, marcada pela indiferença. Portanto, na questão 19, vamos ficar aqui com a letra C de casa, tá bom? Questão número 20, a incapacidade de ser verdadeiro. Paulo tinha fama de mentiroso. Um dia chegou em casa dizendo que vira no campo 2 dragões da independência cuspindo fogo e lendo fotonovelas. A mãe botou-o de castigo, mas na semana seguinte ele veio contando que caíra no pátio da escola um pedaço da lua, todo cheio de buraquinhos, feito queijo, e ele provou que tinha gosto de queijo. Desta vez, Paulo não só ficou sem sobremesa, como foi proibido de jogar futebol durante 15 dias. Quando o menino voltou falando que todas as borboletas da terra passaram pela chácara de Ceás Auspiria e queriam formar um tapete voador para transportá-lo ao 7º céu, a mãe decidiu levá-lo ao médico. Após o exame, o doutor Epaminondas abanou a cabeça. Não há nada a fazer, dona Coló. Esse menino é mesmo um caso de poesia. A sequência dos fatos que culminou na decisão da mãe do Paulo a levá-lo ao médico é estabelecida no texto pelos empregos das palavras. Bom, então pensa como se fosse a mãe, tá? Quais são as 3 palavras que vai fazer a mãe levar ao médico? Por quê? Ele não estava usando as coisas ao pé da letra, mas ele estava fazendo uma poesia, digamos assim, né? Estava usando metalinguística, estava usando uma figura de linguagem para situações do dia a dia, né? Então, quais são as 3 palavras que não foram utilizadas de maneira direta, e sim ficcional, pessoal? Vamos pensar, tá? Mentiroso, voador e 7º, borboleta, chácara e tapete, um dia, na semana seguinte e quando, e se há Eupídia, doutor Epaminondas e dona Coló, né? Quais são as 3 palavrinhas que culminou na decisão da mãe do Paulo, né, de levá-lo ao médico, pelo emprego das palavras? Um dia, na semana seguinte e quando, tá bom? São essas 3 palavras que vão indicar a sequência, né, de tudo aquilo que aconteceu, tá? Um dia, depois na semana seguinte e depois quando, mostram as 3 ações de quando aconteceram. Portanto, na questão número 20, letra C de casa. Questão 21.
Os automóveis invadem a cidade. Naqueles tempos, a vida em São Paulo era tranquila, poderia ser ainda mais se não fosse a invasão cada vez maior dos automóveis importados, circulando pelas ruas da cidade. Grossos tubos situados nas laterais externas dos carros desprendiam em violentas explosões gases e fumaça escura. Estridentes fonfons de buzinas, assustando os distraídos, abriam passagens para alguns deslumbrados motoristas que, em suas desabaladas carreiras, infringiam as regras de trânsito, muitas vezes chegando ao abuso de alcançar mais de 20 km a hora, velocidade permitida somente nas estradas. Fora esse detalhe e do trânsito, a cidade crescia imensamente. Não havia surgido ainda a febre dos edifícios altos, nem mesmo o prédio Martinelli arranha-céu pioneiro em São Paulo. Se não me engano, no Brasil fora ainda construído. Não existia rádio e televisão, nem os sonhos. Não se curtia som em aparelho de alta fidelidade. Ouvia-se música em gramafone de tromba e manivela. Havia tempo para tudo, ninguém se afobava, ninguém andava depressa. Esse trecho, pessoal, contribui para garantir a preservação da memória do nosso país. Por quê? A linguagem da população de São Paulo era pouco diversificada, a linguagem utilizada indica um ritmo de vida acelerado na capital, as palavras empregadas relevam traços linguísticos de uma determinada época, ou as palavras usadas relacionam-se à indústria automobilística de São Paulo. Pessoal, presta atenção, hein? Quando ele fala de tromba, manivela, gramofones, né, que não existia rádio, né, ou seja, né, ele utiliza ali expressões, né, ou seja, traços linguísticos, tá, que é a mesma coisa, daquela época, ou seja, quando os automóveis iniciaram na cidade de São Paulo, portanto, há muito tempo atrás, tá? Então, né, a gente vai ficar na questão 21 com a letra C de casa. O Heitor deu 3 vezes C, pode? Claro que pode, não tem problema nenhum, tá bom? Questão 22, responsabilidade ambiental. Água é saúde e saúde é qualidade de vida. Por isso, nossa empresa cuida da saúde de sua família e ajuda você a cuidar da saúde do planeta. É simples, quanto mais purificadores são instalados no Brasil, mais pessoas deixam de consumir água em garrafas e galões, produzindo menos lixo para o planeta. Além de oferecer água saudável e de reduzir a quantidade de lixo descartável, nossos purificadores promovem a redução do consumo de energia elétrica. Esse texto, além de vender um produto, a propaganda desenvolve uma ideia sobre a letra A, conscientização da população em geral sobre a importância do consumo da água limpa. B, orientação da população em relação aos efeitos de desperdício de água para as próximas gerações. C, informação aos consumidores a respeito dos riscos de beber água imprópria para o consumo. Ou D, convencimento do consumidor sobre a responsabilidade da empresa com a saúde e com o meio ambiente. Pessoal, né? Obviamente que é de uma empresa que realmente quer vender filtro. Então, obviamente, o primeiro foco é vender o produto. Mas depois, né, ele tenta falar diretamente para aquele que vai comprar, ou seja, para o consumidor ou potencial consumidor, sobre aquilo que a empresa está fazendo, né? A empresa se importa com a saúde do consumidor e também, né, não vamos esquecer, quando ele fala menos lixo para o planeta, ele quer dar uma ideia, passar pelo menos a mensagem que a empresa se preocupa também com o meio ambiente, tá? Então, tudo isso, pessoal, é a nossa letra D de dado. Convencimento do consumidor sobre a responsabilidade da empresa com a saúde e com o meio ambiente. Questão 23. Investir na qualidade de vida do trabalhador também é saudável para a sua empresa. E você tem lá o resultado, só que, né, a letra que seria ali no meio tem a mulher fazendo ali a letra L, tá bom? Através de um alongamento. Qualidade de vida faz bem para o trabalhador e também para a sua empresa. Muitos empresários já perceberam isso e contam com a SESI, que há mais de 60 anos tem levado qualidade de vida aos trabalhadores da indústria de todo o Brasil. Invista no bem-estar e na saúde de seus funcionários, assim você também estará investindo na produtividade e competitividade de sua empresa. Para convencer os empresários a adotarem os serviços de uma entidade, um anúncio publicitário utiliza como argumento os resultados positivos relacionados ao qualidade de vida, investimento em saúde, produtividade da empresa ou bem-estar dos funcionários. Tá? Segundo o próprio texto faz, né, por que motivo que os empresários também
vão querer dar qualidade de vida para os funcionários, pessoal. Por quê? Quando o funcionário ele tem uma vida mais saudável, segundo o nosso próprio texto, tá? E principalmente aqui no final ele justifica assim, você também estará investindo na produtividade e competitividade da sua empresa, ou seja, a sua empresa vai produzir mais se os seus funcionários tiverem uma qualidade melhor, tá bom? Segundo a nossa penúltima linha e a última linha aqui do nosso texto. Portanto, na questão 23, só pode ser a letra C de casa, produtividade da empresa. Questão 24, um dia numa cidade eu vi um velhinho sentado na calçada com um cuia de esmola e uma vela na mão. O povo parou para ouvir, ele agradeceu as moedas e cantou essa música, que contava uma história que era mais ou menos assim. Bom, isso aqui é a música, né, do Seixas, né, e do Paulo Coelho. Não sei se você sabe, ele fez junto com o Raul Seixas, né, a música há 10 mil anos atrás. Eu nasci há 10 mil anos atrás e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Vi as velas acenderem para o Papa, vi Babilônia ser arriscada do mapa, vi Conde Drácula sugando o sangue novo e se escondendo atrás da capa. Eu vi a Arca de Noé cruzar os mares, vi Salomão cantar seus salmos pelos ares. Eu vi zumbi fugir com os negros para a floresta, para o quilombo dos palmares, eu vi. E ele vai perguntar, o processo de criação muitas vezes apropria-se de textos e de ideias presentes em outros textos. Isso ocorre nos seguintes versos da canção. Então, pessoal, vamos pensar em qual é o outro lugar que tem isso no texto. Em outro texto. Um dia, numa rua da cidade, vi um velhinho sentado na calçada, com uma cuia de esmola e uma viola na mão. O povo parou para ouvir, ele agradeceu as moedas. E cantou essa música, contava uma história. Letra C, eu nasci há 10 mil anos atrás e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Letra D, eu vi a Arca de Noé cruzar os mares e vi Salomão cantar seus salmos pelos ares. Simples, né, pessoal? Tanto Noé quanto Salomão são personagens participantes da Bíblia, tá bom? Mais precisamente do Velho Testamento. Então, tanto Noé quanto Salomão estão presentes na Bíblia. Portanto, essa é a referência, tá? Portanto, questão 24, letra D, de dado. Noé e Salomão. Questão 25. Um texto verbal e não verbal, porque a gente tem imagem e texto. E no segundo é só um texto verbal, tá? Escrito. E os dois sobre amamentação, tá? Antes, só vamos ler a pergunta. Comparando os textos que tratam de amamentação, percebe-se que tal fato é. Então, a gente vai ver o que está em comum entre os dois textos. No primeiro, por que é tão importante amamentar? O bebê recebe os anticorpos na mãe para proteção contra diversas doenças, como diarreia e infecções, principalmente respiratórias. Diminui o risco de asmas, diabetes e obesidade em crianças. É um ótimo exercício para o desenvolvimento da face do bebê, para o crescimento dos dentes fortes e bonitos, e desenvolve a fala e uma boa respiração. E no 2, a polêmica da amamentação. Mães têm sido punidas por amamentar seus filhos em público. Na Espanha, uma jovem de 22 anos perdeu a guarda de sua filha de 1 ano e 3 meses sob a acusação de amamentá-la demais. Aqui no Brasil, uma mãe foi proibida de amamentar seu bebê enquanto visitava uma exposição na capital paulista. Mas se o alimento materno é uma característica natural da humanidade, por que esse tema gera tanta polêmica atualmente? Segundo a historiadora de uma universidade paulista, o ato de amamentar sempre está ligado a algo sagrado e, portanto, deve ser reservado e preservado. Por isso, tanta gente se incomoda a ver uma mãe amamentando em público. Na opinião de um psicoterapeuta, professora da PUC, com a maior exposição atual do corpo feminino, o seio passou a ter mais apelo erótico do que alimentar. O que as mamães mais desejam é reverter esta situação. Então, comparando os textos, pessoal, o que a gente pode perceber? Que letra A, visto de modo equivocado na campanha e também na reportagem. B, exaltado como algo recomendável na reportagem como crime na campanha. C, tratado do ponto de vista de saúde da reportagem da perspectiva estatal da campanha. Ou D, interpretado como prática sagrada pela reportagem e como medicinal pela campanha. Pessoal, como a gente pode ter visto, né, tanto agora na reportagem que a gente viu aqui embaixo, né, ele fala muito, né, dessa questão, segundo a opinião da psicoterapeuta, né, inclusive, que atualmente, né, o seio possa ter mais apelo erótico do que alimentar, e o que as mães desejam é reverter essa opinião. Portanto, ela tem uma imagem, né, mais sagrada e tudo mais. E na primeira, pessoal, nessa campanha, ele dá motivos para alimentar.
né? Então diminui as infecções, principalmente respiratórias, diminui o risco de asma. Então isso é do ponto de vista médico, beleza? Portanto, nesta questão, na questão 25, a gente vai ficar com a letra D de dado, tá bom? Questão 26. O lavrador. Esse homem deve ser da minha idade, mas sabe muito mais coisas. Era colono em terras mais altas, se aborreceu com o fazendeiro, chegou aqui ao Rio Doce, quando ainda se podia requerer 2 colônias de 5 alqueires, na beira da água grande, quase de graça. Trocou a mata com a foice, depois derrubou, queimou, plantou seu café. Explica-me, eu trabalho sozinho, mas o menino meu, seu raciocínio quando veio foi este: vou tratar de cair na mata, a mata é do governo, e eu sou filho do Estado, deve ter direito. Confessa que sua posse até hoje não está legalizada. Tenho dinheiro em Linhares, mas eu imagino esse aguão. Nesse texto, as falas do homem descrito como narrador são marcadas por aspas e algumas palavras grafadas em itálico. Esses destaques caracterizam uma variedade linguística etária da região de registro ou social, pessoal. Isso é uma marca, né, do local da onde ele vive, né, do que o personagem participa, portanto é uma característica social de onde ele está, tá? Porque é como se fosse um registro do dialeto, segundo o texto, tá? Dialeto caipira, portanto, letra D de dado social, pois se refere ao dialeto caipira. Questão 27. Pela preservação de Lusiânia. Índios escravos garimpeiros, pequenos comerciantes e grandes fazendeiros habitavam as terras hoje ocupadas pelo Distrito Federal, muito antes da chegada dos candangos. Desse período, ainda há construções nas áreas rurais e urbanas do entorno. No entanto, são cada vez mais raras. Um dos mais ricos acervos se concentra na Rua do Rosário, em Lusiânia, fundada como Santa Luzia em 13 de dezembro de 1746, por bandeirantes em busca do ouro. Para preservar o que resiste, o Ministério Público de Goiás propôs uma ação civil pública contra a Prefeitura, pedindo o fim do tráfego de veículos no centro histórico da cidade distante, 70 km de Brasília. O trânsito de caminhões está proibido na Rua do Rosário há um ano. No entanto, sem fiscalização, a norma é desrespeitada. Apenas uma placa de advertência, mas nenhuma barreira. Com isso, os casarões e outros prédios centenários têm suas estruturas abaladas. A matéria trata da medida imposta pelo Ministério Público em relação à preservação do patrimônio histórico da cidade de Lusiânia. A palavra que define a atitude dos motoristas de caminhão a respeito dessa determinação vamos ver, represária, destruição, transgressão ou desconhecimento? O que vocês acham, né? Quando ele fala, né, que o trânsito de caminhões está proibido, no entanto, sem fiscalização a norma desrespeitada, né, se está desrespeitando uma regra, isso é uma transgressão, tá? Portanto, a penúltima linha do texto é a nossa senha para acertar essa questão, tá? Está transgredindo a lei. Logo, questão 27, simples assim, letra C de casa. Questão 28. Estamos quase acabando, hein, pessoal? O coronel recusou a sopa. Que é isso, Juca? Está doente? O coronel coçou o queixo, revirou os olhos, quebrou um palito. Deu um estalo com a língua. O que é que você tem, homem de Deus? O coronel não disse nada. Tirou uma carta do bolso de dentro. Pôs os óculos e começou a ler. Dizia-me o senhor coronel Juca. De quem é? Do administrador de Santo Inácio. Já sei, geada? Escute, ensine-me o senhor coronel Juca. Respeitosas saudações. Em primeiro lugar, saúdo-vos. A vossa senhoria e dona Nequinha. O coronel veio por meio dessa respeitosamente comunicar para vossa excelência que o cafezal novo agradeceu bastante as chuvadas da semana. E tal, e tal, e tal. Me acho doente. Diversos incômodos devido ao serviço. Coitado. Os trechos em itálico do texto, né, aquilo que a gente viu no penúltimo parágrafo, pessoal, sinalizam o que foi escrito pelo remetente da carta. Embora o personagem administrador do Santo Inácio inicie o recado da norma padrão, entre outros momentos, usa chuvarada sem o S do plural. As chuvarada e não as chuvaradas, perceberam? Divido o em lugar de devido ao, demonstrando o que, pessoal? Aproximar a linguagem ao entendimento do coronel, ajustar os termos ao contexto da interlocução, ser acessível à situação informal da comunicação ou ter dificuldades no domínio dessa variante.
E justamente, pessoal, né? Isso demonstra que ele não tinha conhecimento total ali do sujeito, né? Da conjugação nominal, portanto, do plural e do singular, tá bom? Isso tudo, ou utilização aí de outras variáveis. Portanto, ele tem ali a dificuldade do domínio dessa variante. Então, questão 28, letra D, de dado. Questão 29. Amigo, não tenha queixa. Veja que eu tenho razão em lhe dizer que não mexa nas coisas do meu sertão, pois se não sabe o colega, de cá maneira se pega. No ferro de trabalhar, por favor, não mexa aqui, que eu também não mexo aí. Cante lá o que eu canto cá, repare que a minha vida é diferente da sua. A sua rima polida nasceu no salão de rua. Já eu sou bem diferente, meu verso é como um cimente que nasce em riba do chão, não tenho estudo nem arte, a minha rima faz parte das obras de criação. O registro da palavra no texto demarca a identidade do povo sertanejo. Nesse contexto, as variações linguísticas utilizadas são frutos de fatores sociais que podem desencadear preconceito, como é evidenciado nos versos. E letra A. Já eu sou bem diferente, meu verso é como uma semente que nasce em riba do chão. B. Amigo, não tenha queixa. Veja que eu tenho razão em lhe dizer que não mexa nas coisas do meu sertão. C. Não tenho estudo nem arte, a minha rima faz parte das obras de criação. O D. Por favor, não mexa aqui, que eu também não mexo aí, cante lá que eu canto cá. Então, pessoal, qual que é as palavras, né, desse contexto, quais são as variações linguísticas que indicam que podem gerar preconceito, que podem desencadear preconceito, tá? Quando ele fala que não tem estudo, ou seja, preconceito com pessoas que não têm estudo, e a minha rima faz parte das criações, das obras de criação, ou seja, né, que as rimas não nasceram originalmente que nem o outro que nasce do salão, né, que não nasce da rua. Portanto, a questão correta só pode ser a letra C de casa, tá? Não tem estudo nem arte, a minha rima faz parte das obras de criação. Última questão, diminutivos. Questão 30. Sempre pensei que ninguém batia o brasileiro no uso do diminutivo. Essa nova mania de reduzir tudo à mínima dimensão, seja um cafezinho, um cineminha ou uma vidinha, operação, por exemplo, é uma palavra assustadora, pior que intervenção cirúrgica, porque promete uma intervenção muito mais radical nos intestinos. Já uma operaçãozinha é uma mera formalidade, anestesia local e 2 aspirinas depois. Uma coisa tão banal que quase dispensa a presença do paciente. No Brasil, usa-se o diminutivo principalmente em relação à comida. Mais um feijãozinho, um pouquinho, e uma farofinha ao lado do arrozinho, isso. O diminutivo é também uma forma de disfarçar o nosso entusiasmo pelas grandes porções. E tem um efeito psicológico inegável. E agora, um docinho? E surge um tacho de ambrosia, que é um porta-aviões. Um texto também de Luiz Fernando Veríssimo. Além de indicar a redução de tamanho, as palavras usadas no diminutivo podem apresentar outros sentidos. No texto, o diminutivo também foi empregado para, letra A, demonstrar a intensidade do que se queria dizer, letra B, ressaltar uma forma carinhosa do tratamento, letra C, reproduzir exatamente o significado das palavras, ou D, atenuar o impacto das palavras que se deseja usar. Né? Como ele disse, pessoal, no texto, o diminutivo ele também foi empregado, pessoal, para diminuir, para atenuar o impacto das palavras que se deseja usar, tá bom? Como ele fala, né? É uma forma de disfarçar o nosso entusiasmo pelas grandes porções, por exemplo. Portanto, na questão número 30, só pode ser a letra D de dado. Pessoal, então encerramos por aqui a nossa prova de português, ou seja, né, língua portuguesa, da nosso Enseja 2018, né, do nosso Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens Adultos. Obrigado por ter assistido, não esquece de dar o like, tá bom? De se inscrever no canal caso você não seja inscrito, comenta aqui embaixo a sua opinião, divulga para a galera, compartilha nas redes sociais e comenta, tá bom? Porque isso tudo ajuda bastante na continuidade do canal a crescer, tá? E muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Qualquer dúvida, meu WhatsApp pessoal, meu e-mail, tá tudo aqui na descrição. Olha aqui na descrição do vídeo que tem muita coisa legal que pode te ajudar nos estudos, tá? Qualquer dúvida é só falar comigo diretamente. Muito obrigado por ter assistido e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Um forte abraço, até a próxima. Tchau!